Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, no vídeo de hoje estamos dando continuidade, né? Hoje é terça-feira, e a gente está continuando o nosso registro semanal, beleza? Estamos na terceira semana do mês de novembro. E, bom, hoje eu quero abrir o jogo com vocês sobre algo muito importante que me aconteceu. Eu cometi um deslize na sessão da tarde, tá? Isso que vocês estão vendo agora aí na tela são os gráficos da sessão da manhã. E em vez de esconder, eu prefiro analisar com vocês, porque é assim que um trader amadurece, olhando nos próprios erros e entendendo a raiz deles, tá? E o que aconteceu comigo tem um nome técnico. Talvez isso explica muita coisa que você aí que está assistindo talvez já viveu também. Eu entrei num estado de fluxo parcial, né? Que é uma mistura de overfoxing com perda de consciência operacional, né? Eu sempre que eu gravo minhas operações, eu tento estudar e analisar o que eu fiz durante aquela sessão, né? Depois eu falo com o chat GPT, falando, ó, aconteceu isso, isso e isso, e eu já tenho um script no chat que ele me ajuda a entender com um olhar mais técnico de um trader consistente no mercado, né? E, enfim, traduzindo para vocês o que aconteceu, né, isso aí que eu falei de estado de fluxo parcial, eu basicamente entrei no modo leitura e saí do modo gerenciamento. E isso é muito mais profundo do que parece. O que realmente aconteceu comigo foi o seguinte: eu aumentei a minha mão dentro do meu plano, né, porque eu peguei um resultado de empate na sessão da manhã, tudo dentro do meu plano, dentro do stop, dentro do gerenciamento, tudo certo, está tudo calculado. Eu não é, como posso falar, eu não ultrapassei o limite do meu stop diário, né? Porém, o meu prejuízo poderia ter sido menor. E eu estava operando bem, lendo bem e reagindo bem. O problema não foi esse, o problema foi outro. Eu ultrapassei a limitação de operações. E não porque eu estava emocionado, ganancioso, impulsivo, ou querendo recuperar, querendo me provar. Nada disso, senhores. Eu ultrapassei porque eu entrei num estado mental muito comum em traders que estão evoluindo rápido. Eu foquei demais no gráfico e eu acabei ficando de menos, né, atento ao meu painel de regras. Eu estava tão dentro da leitura que o gerenciamento ficou no fundo da mente por alguns segundos. Esse é o famoso overfoxing. É o foco que vira cegueira, é o foco que te cega. É quando você está tão focado em algo que esquece do macro. É quando você está fazendo certo demais numa parte e exatamente por isso esquece de observar a outra parte, beleza? E por que que isso aconteceu? Porque eu estou evoluindo. E quando o trader evolui rápido, ele entra em um estado mental chamado fluxo parcial, que é quando ele lê o gráfico naturalmente, sua intuição opera junto com a sua mente, né? Seu raciocínio flui de uma forma surreal, sua resposta é rápida, sua confiança está alinhada, nem de mais nem de menos, e tudo parece muito claro. Esse é o fluxo parcial. Só que tem um problema. Nesse estado, você acaba diminuindo a consciência periférica, né? E aumenta a consciência específica. O que isso quer dizer? Ou seja, né, eu via tudo dentro do candle, mas deixei de ver o número de operações acima dele. Eu estava tão engajado na leitura, de certa forma, tão encaixado, né, entre aspas, tão conectado com o movimento, que por alguns segundos eu não lembrei da regra de limite. E, senhores, isso não é falta de disciplina, isso não é falta de respeito ao plano, e isso não é regressão, tá? Isso é um desafio típico de quem está subindo de nível. Eu não estou falando isso para minimizar o meu erro, muito pelo contrário.
É porque às vezes você tá fazendo tudo certo, tá evoluindo, e às vezes você comete um deslize que você nem sabe por que que aquele deslize aconteceu, e aí você fica se julgando: "Puts, tô regredindo, estou piorando, saí do meu gerenciamento, por que que aconteceu isso?" Sabe, tipo, você começa a se pensa assim, um cirurgião altamente experiente está operando um paciente, certo? Ele está tão concentrado no corte, na precisão, no movimento, que por alguns segundos ele esquece de olhar o monitor cardíaco. Ele não perdeu a técnica, ele não perdeu a habilidade e ele não é irresponsável. Ele só mergulhou tanto na parte técnica que perdeu de vista o painel de controle. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá, pessoal? E isso tudo não diminui a minha evolução, isso revela meu estágio atual, pessoal. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque esse tipo de deslize não deveria gerar culpa, ele deveria gerar consciência. Ele mostra que vocês estão no caminho, estão caminhando, na verdade, para o próximo nível. Eu só cometi esse erro porque minha leitura estava boa, minha fluidez estava alta, minha confiança estava calibrada e minha execução estava limpa. O erro veio de atenção, não de caráter. E a atenção se treina, a atenção se expande, a atenção se fortalece, tá? E é por isso que a partir de agora eu vou prestar muito mais atenção, né? Eu criei uma regrinha para mim, sempre que eu fizer uma operação e aplicar uma das minhas taxas, eu vou falar mentalmente e talvez até verbalmente. É, pronto, fiz a primeira operação, ok, agora eu fiz a minha segunda operação, terceira entrada feita, agora eu só tenho mais uma taxa para mim poder utilizar. Pronto, já utilizei todas as minhas taxas, tá tudo feito, não posso entrar em mais nenhuma operação. Agora é só esperar e ver o que o mercado vai me proporcionar. Esse tipo de falácia, esse tipo de pensamento durante as operações vai fazer com que eu seja mais consistente e preste mais atenção, né? Não cometer. E hoje pela manhã, né, dia 18/11, várias corretoras simplesmente ficaram fora de ar, tá? E, pessoal, infelizmente, eu não sei se teve alguma coisa a ver com a queda do servidor das corretoras, ou se o mercado simplesmente não respeitou, se teve alguma notícia de última hora. Porém, inacreditavelmente, como vocês puderam ver, tava pagando todas as taxas com extrema segurança e tranquilidade, tá? Tinha uma certa margem, de segurança. Porém, nos últimos segundos, literalmente nos últimos segundos, a vela deu um pico de explosão, cara, inacreditável, tá? Foi uma sacanagem isso aí. A gente acabou pegando aí, um placar de 2-2, tá, pessoal? Então ficamos empatados em taxa, beleza? É levemente negativo, né, obviamente, por causa do payout, mas tudo certo, né? Não tem muito o que fazer. E, infelizmente, eu não consegui registrar, né, o finalzinho das operações porque a corretora simplesmente caiu, né, e só voltou depois de, tipo, 2 horas e meia, mais ou menos, que ela foi voltar e eu consegui logar, né, tirei print ali das operações, né, e e é isso, né, esse foi o resultado da nossa sessão da manhã, beleza, pessoal? E enfim, tá, pessoal, esse foi o meu resultado da sessão da manhã. Lembrando que o que eu estava falando no começo do vídeo, né, tudo aquilo foi, para a minha sessão da tarde, né, a sessão que vai vir agora, tá. Então, recapitulando o que eu estava falando no começo do vídeo, eu quero, explicar o que aconteceu comigo usando uma metáfora que vai fazer você entender exatamente a profundidade desse deslize que eu cometi, beleza? Imagina que você está dirigindo em uma estrada longa. Você conhece o caminho, você sabe para onde está indo, a sua rota está traçada, né? Velocidade certa, gasolina certa, o tanque está cheio, o destino está certinho no GPS, você está dirigindo bem, muito bem, né? Tão bem que o carro parece fazer parte de você. O que aconteceu comigo foi isso.
Eu estava tão alinhado no volante, tão conectado com o caminho, tão concentrado na pista, que eu esqueci de olhar uma placa importante. Não porque eu sou irresponsável, não porque eu não respeito o caminho e não porque eu não sei dirigir, mas simplesmente porque eu estava no modo motorista experiente, entre aspas. Aquele estado onde você dirige tão naturalmente que às vezes nem percebe que já virou duas esquinas, porque estava tudo fluindo muito bem. E é aí, senhores, né? Foi o que aconteceu. Eu perdi uma saída. Eu não bati o carro, eu não fiz uma curva proibida, não passei do limite de velocidade e não dirigi bêbado. Nada disso. Eu simplesmente passei a saída da entrada. Ou seja, eh, eu tinha que pegar uma determinada rua e eu acabei passando por ela. E nem me dei conta que errei o caminho, né? Só depois que já tinha andado alguns metros, né, que eu percebi que eu passei a saída da estrada, beleza? Porém, essa saída no trade, ela era exatamente isso, né? O meu limite de operações naquela sessão. Quando o caminho está perigoso, você passa devagar, atento, preocupado. Mas quando a estrada está limpa, o carro está leve, a música está boa e o volante está ali macio, é ali que o motorista experiente pode se distrair por alguns segundos, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava indo muito bem, tá, pessoal? Eu estava conectado, afiado na leitura do gráfico, que o caminho ficou bom demais, né? E quando o caminho fica bom demais, o cérebro relaxa, ele começa a perder detalhes importantes. Sua visão periférica, por exemplo, né? No trade, visão periférica significa o quê? Bom, limite de mão, notificação aqui no meu celular. Bom, significa o limite da sua mão, limite de operações, limite de horário, filtros técnicos, né? Micro decisões de gerenciamento. Tudo isso faz parte de uma visão macro, beleza? Eu estava na pista, estava conduzindo perfeitamente, mas por segundos eu esqueci de olhar o painel onde mostrava próxima saída, né? Dois pontos. Limite da sessão, máximo de 4 operações. Eu não me atentei a isso, beleza? E a maturidade está em saber corrigir a rota. E sabe qual é a parte mais importante dessa metáfora? Que quando você perde uma saída na direção, o que você faz? Você não quebra o carro, você não joga o carro no barranco, você não desiste da viagem, você não volta para casa chorando, tá, pessoal? Você simplesmente segue por mais alguns metros, reduz a velocidade, encontra o retorno mais próximo e volta para o caminho certo, sem drama, sem culpa, sem desistir da viagem inteira por causa de um detalhe, tá, pessoal? E é assim no trade. Eu errei, sim, mas foi um erro de rota, não um erro de motorista. E erro de rota se corrige, se aprende, se ajusta. O motorista continua sendo bom, o destino continua sendo o mesmo e a estrada continua abrindo na sua frente. E senhores, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Eu poderia simplesmente não mostrar esse erro. Eu poderia cortar essa parte do vídeo, eu poderia fingir que nada aconteceu. Mas aí eu estaria mentindo não só para vocês, mas para mim mesmo, beleza? Mas eu estou aqui para mostrar a vida real do motorista, que no caso, a vida real de um trader iniciante com banca pequena. Não só as fotos bonitas do carro no Instagram, né? Eu não quero ser o trader que só mostra o destino final.
Eu quero ser o trader que mostra o caminho, as curvas, os retornos, as placas, os erros, tudo e até as saídas perdidas. Porque quando você estiver na sua estrada e passar da saída por desatenção, você vai lembrar desse vídeo e vai pensar: tá tudo bem, o Saiyaman também perdeu uma saída, o Saiyaman também cometeu esse deslize. Eu só preciso pegar a próxima rota, o próximo retorno e continuar. E é isso, senhores, é consistência, beleza? Senhores, para finalizar o vídeo, se tem algo que eu aprendi nesses pouco tempo de mercado, é o seguinte: a habilidade mais rara do trader não é acertar, é se perdoar rapidamente. Porque olha só, o erro te machuca, a culpa vai te paralisar. E a autocobrança vai destruir a sua capacidade de evoluir. E ninguém fala disso, tá? Todo mundo fala de disciplina, gerenciamento, estratégia, mas ninguém fala sobre o peso emocional de carregar o próprio erro. E esse peso, esse fardo emocional, é um dos maiores vilões para quem está começando. É ele que faz o trader desistir, é ele que faz o trader se sabotar, mudar a sua estratégia, perder confiança, entrar em um ciclo de culpa, né? E enxergar um erro pequeno como uma tragédia gigantesca. E hoje eu quero deixar isso claro para você. Você não precisa ser perfeito para ser consistente. Você só precisa aprender a levantar sem destruir a sua identidade. Esse é o ponto. E essa é a verdade que muita gente tem vergonha de mostrar. É exatamente isso, né? Tem vergonha de mostrar lucro pequeno, de mostrar operação simples, de mostrar uma evolução, mesmo que ela seja lenta. E é por isso que tanta gente fica presa no início, porque tem vergonha de parecer amador, porque tem vergonha de mostrar o caminho real, porque se cobra por não estar avançando rápido o suficiente, por não estar avançando demais, né? Mas deixa eu te falar algo que ninguém tem coragem de dizer. O mercado recompensa quem tem coragem de continuar pequeno até ficar grande. Você não tem ideia do poder que tem um trader que não se esconde, não mente, não disfarça, não omite e não destrói a própria confiança quando erra. A liberdade financeira, ela nasce exatamente desse tipo de postura. E é por isso que eu tento sempre ter esse tipo de comportamento, pessoal. E eu estou aqui para mostrar justamente isso, a realidade de um trader iniciante com banca pequena. Hoje a gente bateu o nosso stop, né? Primeiro stop do mês, tá, pessoal? E é isso, tudo certo. Vou ficando por aqui. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Se inscreva no canal. Um grande abraço do Grande Saiyaman.